Olá, boa noite a todas. Então, estamos aqui hoje dando continuidade ao nosso grupo de estudos, mas agora como o Instituto Multiportas de Práticas Sistêmicas, que nasceu no sábado, dia 15 de agosto de 2020. Então, o Crescer cresceu e agora nós somos, então, multiportas. É uma alegria, então, a gente dar continuidade a esse trabalho do grupo de estudos. E hoje, então, a gente vai começar a apostila 5, do módulo 5, da turma 2. E a gente vai falar, então, de relacionamento de casais. E quem vai fazer a leitura para a gente hoje é a Alessandra. Pode começar, então, Alessandra. Módulo 5. Relacionamento de casais, sistema familiar de origem e atual, vínculos anteriores, novas famílias. Introdução. O segundo olhar. Quando o homem encontra a mulher pela qual se sente especialmente atraído, e quando uma mulher encontra esse homem e se sente atraída por ele, também de um modo especial, os dois são atravessados por um sentimento de felicidade, até então desconhecido, e por um desejo que deles se apossa totalmente. Eles sentem esse sentimento de felicidade e esse desejo como amor. Então, quando o homem diz à mulher, eu amo você, e a mulher também diz ao homem, eu amo você, eles se unem e se tornam um casal. No entanto, será que esse primeiro amor que sentem um pelo outro, que confessam um ao outro, é suficientemente forte para uma união duradoura? Mesmo que após um tempo fique claro que os caminhos distintos até então percorridos se unem tão intensamente por um tempo, ou quem sabe, até por um longo tempo, quando deixam de ser apenas o casal e se tornam pais. E mesmo que esses caminhos mais tarde apontem para direções distintas, o que o homem e a mulher realmente sabem um do outro nessa exaltação do primeiro amor? O que sabem da escuridão que envolve a sua origem, o seu destino e a sua designação especial? Quando aquilo que estava velado até então vier à luz, o que os ajudará para que seu amor persista e sobreviva a essa realidade? Sentimos que essa primeira confissão, eu amo você, necessita ser complementada por algo mais. Algo que prepara o casal para esse estado mais abrangente que o conduz para aquela amplidão e profundidade que o faz crescer para além desse primeiro amor. Uma frase que engloba essa dimensão maior e que os prepara para ela seria: eu amo você e aquilo que nos guia. O que isso sucede quando o homem diz à mulher e a mulher diz ao homem essa frase: eu amo você e aquilo que nos guia? De repente, não olham apenas para si e para seu desejo, mas olham para algo que está além deles. Mesmo que ainda não consigam compreender o que essa frase exige deles, ou com o que de especial ela os presenteia, e ainda qual o destino que aguarda um deles separadamente juntos, trata-se de uma frase que prepara e possibilita, após a primeira vista, o amor à segunda vista. Outra dimensão. Inserir-se em algo maior, entrar em sintonia com aquilo que em última instância nos conduz, não pode ser exercitado nem influenciado por algo exterior. Isso pertence a um âmbito que experimentamos como uma graça, envolvendo assim também uma dimensão espiritual e religiosa. O seu efeito se desenvolve principalmente quando chegamos aos nossos limites. No limite, a travessia torna-se mais possível, mas isso não se aplica sempre a todos. Quando nos tornamos testemunhas de que um limite não pode ser transposto por nós ou por outros, quando um de nós ou o parceiro não consegue se desligar do emaranhamento, precisamos reconhecer esse fato sem querer movimentar ou mudar algo. No relacionamento a dois, isso é experimentado como uma morte. Para lidar com isso novamente, torna-se necessário um segundo olhar. Uma frase que nos ajuda mais uma vez seria: eu me amo e amo você com tudo aquilo que nos conduz. Continua? Podemos fazer uma pausa, uma pequena pausa, para ver se tem algum comentário ou alguma dúvida?
Porque pode não parecer, mas essa parte inicial é uma parte muito profunda. Uhum. Como é que isso toca vocês? O que que vocês compreenderam sobre isso? Fala, Lê, pode falar. Quando a gente tem o conhecimento da teoria sistêmica, né, a gente começa a compreender muitas das coisas que acontecem na nossa vida, de relacionamento de casal, que a gente não entende no dia a dia, né? Começa a fazer mais sentido e deixa mais claro, e deixa os problemas também mais... não vou falar nem tranquilos, mas assim, a gente consegue ver que dá para resolver, pelo menos é o que eu sinto, assim, porque às vezes quando você não tem esse conhecimento, você fala assim, não, acabou, dá um jeito, tal, acaba a relação. Mas aí você começa a aprofundar, você consegue, não, a gente consegue cuidar disso com carinho. É o que eu entendo. Para mim, Obrigada, Alessandra. Essa questão do amor à segunda vista, né? Que eu venho estudando e refletindo muito sobre isso, e isso que a Lê falou depois que a gente passa a ter um olhar sistêmico, né, sobre o relacionamento de casal, esse amor à segunda vista é você continuar reafirmando, né, apesar das coisas que parecem estarem erradas, né, na dinâmica do casal, assim, que parecem nos afastar, mas que na verdade um está a serviço do outro para ser contribuição para o outro. Então eu acho que essa é o significado ali daquela frase do eu amo você e aquilo que nos guia. O que seria aquilo que nos guia? Aquilo que a gente veio ser de contribuição um para o outro, né? E aí eu acho que a gente muda um pouco o olhar sobre achar que ele age assim, isso é errado, isso me incomoda. Acho que a gente passa a ter um olhar mais amoroso, né? Mesmo. Sem dúvida Então, nenhuma, as constelações elas ajudam a gente a ter um olhar mais amoroso para tudo e para todos, né? Eu queria porque a gente, como está falando do trabalho do Bert Hellinger, especialmente, né, a visão hellingeriana, é bom a gente lembrar que existem as 3 dimensões, né, das consciências. Então, a gente está falando de como vocês falaram aí, né, um nível de dimensão espiritual, que é tudo aquilo que nos guia, ou seja, estamos a serviço uns dos outros, né? Um sistema familiar estar a serviço do outro e vice-versa, nessa amplitude, nessa dimensão da consciência espiritual. E aí tem a consciência familiar de cada um dos casais, que vão se unir ali para formar mais um núcleo familiar, né? Essa consciência coletiva ou familiar, que é uma consciência, consciência, né? Tá, o nome está dizendo, mas quando ela atua no nível individual, ela é inconsciente. E no nível individual é aquilo que a gente fala, com que vocês estão falando, o julgamento, né? A falta de compreensão muitas vezes, é onde a nossa consciência individual atua. Então vejam que ele está falando do relacionamento do casal, o Bert Hellinger, nesses 3 níveis, nessas 3 dimensões espirituais, né? Como é que a gente oscila. E uma coisa muito bonita de vocês perceberem é como a gente está avançando no estudo. Agora é a primeira vez que a gente está falando da interseção de 2 sistemas, né? Quando um sistema familiar se encontra com outro sistema familiar para formar um casal. E é muito bonito de ver e comparar, assim, aí vem uma inteligência sistêmica, né? Que a gente percebe nas constelações que a gente faz com vocês quando está tratando disso. Imagina um corpo humano que tem um órgão, por exemplo, que começa a dar um certo defeito, né? O que o corpo humano faz? Os outros órgãos começam a funcionar de uma outra forma para que
num esforço de homeostase, de encontrar o reequilíbrio do corpo humano, aquele órgão que começou a dar um defeito, ele possa ser de alguma forma suprido. Não é isso que a gente faz? A inteligência do sistema. Então, da mesma forma, vocês podem levar isso para um plano além, quando se encontram dois sistemas familiares diferentes. Então, é isso que a gente quer dizer quando está a serviço do outro. Então, por exemplo, se na família da mulher, imaginemos um exemplo hipotético dela vem de uma linhagem feminina muito calada, muito submissa, né, que sofreu. Então, pode ser que essa mulher que está mais na ponta acabe casando com um homem muito machista, por exemplo, porque ele vai estar se representando um sintoma daquilo que precisa ser olhado no sistema da mulher, como se fosse um órgão, né, que tivesse criando mais energia, yang, algo assim, para suprir o outro órgão que está deficitário no corpo humano, que é fazendo o paralelo que a gente estava, né, fazendo com o corpo. Então, percebam que é essa história quando a gente fala do reequilíbrio. É claro que é um reequilíbrio muito efêmero, né? Porque mal encontra o reequilíbrio, a gente sabe que está tudo em movimento o tempo inteiro, processo, fluxo, mas é esse sempre o objetivo, né? De encontrar. Então, são as polaridades que, de alguma forma, ficam nessa dança para tentar encontrar esse equilíbrio. Mal encontra esse equilíbrio, já começa a dança de novo, né? Com 1, o 2 e o 3, né? A mulher, o homem, a criança. Então, tem sempre, a criação tem sempre esse movimento. Então, percebam a beleza disso, né? De estar nas 3 dimensões da consciência, quando 2 sistemas diferentes se encontram, se interagem para formar mais um, ó, 1, 2, né? E o terceiro, né? Que é a criação, a força da criação é assim, né? Então, de uma certa forma, as polaridades elas nos ajudam, né? A esse movimento, a esse fluxo. Né? Então, entenderam como que às vezes a gente casa, encontra um parceiro, uma parceira, que é importante para equilibrar o nosso sistema, as nossas histórias? Né? Ficou claro isso para vocês? E eu queria complementar, né, que não é à toa que como é que a gente encontra no meio da multidão alguém, né? Com quase 8 bilhões de Como é que a indivíduos no gente mundo. vai... Aí tem gente que brinca, nossa, mas que dedinho podre, né? Mas, né, gente, porque se a gente também... essa fala do Bert Hellinger, para mim, na relacionamento de casal, é a coisa mais linda. Eu te amo e tudo que nos guia, né? É muito poético do Bert Hellinger, porque vocês imaginam, num relacionamento a 2, quando a gente escolhe alguém para acompanhar a gente na vida, né? A gente aqui já entendendo que estamos todos a serviços uns dos outros, né? E que nós somos o destino um do outro quando a gente se coloca a esse serviço, né? E que nós não sabemos nada do que vai acontecer, né? Mas nós esperamos e nos mantemos juntos, obviamente, né, gente? Quando a gente pensa numa relação de respeito, né, numa relação de amor, né? Nada daquilo que a gente, né, em casos abusivos, nada disso. A gente está falando de uma relação de amor e de uma relação de respeito. Ainda assim, né, não é o conto da carochinha, né? Ainda assim, tem muitos problemas, tem muitas dificuldades, porque é como a Cláudia acabou de dizer, né? Um encontro de 2 famílias, de 2 consciências, né? De algo que às vezes é muito desafiador mesmo. Então, a gente encontra esse amor, por isso ele fala no amor à segunda vista, né? Que aí eu realmente encontro o amor maduro à segunda vista, sabendo que o que eu vou viver junto com uma outra pessoa. Né? Que é isso, não é perfeição, não são flores, não é um lugar onde eu vivo de princesa e príncipe, né? E tudo está ali ao meu dispor.
é algo que eu preciso de movimentar, é algo que eu preciso de cuidar, é algo que eu preciso me colocar disponível, que eu preciso de abrir mão, que o outro também, que eu preciso ter troca constante, né? Então, esse é o amor maduro, o amor à segunda vista. E o amor que ele possa fluir, né? Justamente dessa forma, né? Com aquilo que nos guia, que eu não sei o que é, né? Não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Mas ok, vamos lá, né? Vamos juntos, né? Vamos dizendo eu, sim, eu gostaria de comentar, né, que no último encontro que nós tivemos no sábado, né, a Marisa falou sobre o sim, né, e me tocou profundamente, porque na minha relação a gente tem esse sim. E um dia o Peter me disse: você sabe, você já parou para entender que a nossa palavra é sim, né? Vamos fazer isso? Sim, vamos. Vamos fazer aquilo? Sim, vamos. E eu comecei a rir quando a Marisa falou, né? A nossa palavra é sim. E aí eu comentei com ele: você sabe qual é a palavra que a Marisa colocou hoje como palavra âncora? Aí ele falou assim: o que é isso? Aí eu disse: palavra âncora, quando a gente fecha e tal. Ah, sim, entendi. Sim. Aí ele começou a rir também, porque era a palavra que a gente sempre usava e ele falava sobre isso. Porque, vamos fazer isso? Sim, vamos. E às vezes pode ser uma ideia bem estapafúrdia, mas enfim, a gente faz. O que sela o casamento, hein? O que numa cerimônia religiosa, né? Ou numa cerimônia, né? Num culto de casamento, seja ele religioso, seja ele, né? Uma celebração, ecumênico, nos diversos formatos, o rito, né? O rito. No ritual, exatamente. O que é, né? O selo, né? Qual é a palavra que sela essa relação, eu não tinha pensado né? sobre isso, viu? Mas foi, né? É o sim que dizemos um ao outro, né? E esse sim, ele é carregado principalmente de que aquela pessoa, sim, aquela pessoa é exatamente como ela é, sem aquela ilusão de que o casamento ou que eu tenha que exercer alguma relação de poder, né? Exato. E que aquela pessoa possa se modificar, né? Ou que alguma coisa possa ser diferente a partir do momento onde a gente segue a união, né, legalizada, ou depois desse ritual, né? Sim, é tudo como é. Sim, é a pessoa também como ela é. Isso é muito lindo, né, gente? É muito grande, né? É de uma entrega, né? É de uma entrega muito profunda, né? Belíssimo, belíssimo. Me tocou profundamente. Oi, Alia, cortou para mim o seu som. De uma entrega e de uma confiança. Confiança. É um estado de permissão. Vai se lançar que o outro desconhecido. Desculpa, Lília. Deixa eu... Um estado de permissão também, né? E vulnerabilidade. Permissão de que o outro seja quem ele é. Permitir que o outro seja quem ele é, né? E vulnerabilidade de você se entregar, né? Isso que vocês falaram agora, né? Se entrega também de se colocar ali sem querer se mascarar, né? Ser aquilo que você não é, né? Sim. Esse é um dos pontos, né? Que aí é o trabalho que a gente vem desenvolvendo também para a gente ir se conhecendo ao longo desse curso todo, né? Para a gente ver onde é que estão as nossas lealdades, os nossos pontos cegos, onde que a gente está repetindo padrão, né? E é isso, né? Da gente poder se conhecer e também poder entender um pouco melhor o outro. Porque eu acredito que quando a gente conhece as nossas sombras, as nossas máscaras, as nossas defesas, a gente se torna mais capaz de lidar com as mesmas coisas do outro. E aí a gente começa a desenvolver mais compaixão, né? Mais empatia. Empatia é algo que a gente pode aprender perfeitamente, né? É uma prática. Mas ao exercitar a empatia, a gente se torna também uma pessoa mais compassiva. E isso ajuda a gente a sair dos julgamentos. Os julgamentos é que fazem com que a gente fique na ausência do amor, né?
Então, lembrando também que esse sim não é só para o parceiro ou para a parceira, mas é também para tudo que vem com ele. Né? A gente já sabe disso, ele não vem sozinho, vem com a mochilinha, com todo o sistema familiar dele, né? Ele vem com a bagagem. Então, lembrando aquela dinâmica que a gente mostrou para vocês, não sei se vocês vão lembrar, né? Que a gente diz sim ao sistema familiar dele, primeiro, né? Especialmente aos pais do parceiro, da parceira, e sim ao próprio, né? Ou à própria. E vice-versa, claro, né? E eu acho que tem uma outra coisa também que é importante para esse amor à segunda vista, que você falou, em vez, além do não julgamento, a gente abrir mão do controle também. É uma coisa, pelo menos, que para mim faz muito sentido. Sempre me consumiu muito. E hoje eu vejo que não adianta nada, sabe? A gente não tem controle de nada. Então, não adianta. Tem que deixar fluir. Isso mesmo. Então, você percebeu em você o que é algo fundamental para você, né? Para que você possa ter mais leveza nas relações, né? Mais qualidade. É isso. Agora, o que o Bert Hellinger observava era justamente essa. Ele falava que o relacionamento, né, de casal era algo assim, é uma das coisas mais importantes que tem na vida, né? Que é justamente porque nesse lugar a gente aprende muito, né? Dá muito, recebe muito, ensina muito. Então, é realmente algo importante da gente estudar, né? Compreender, vivenciar. É a relação mais importante da vida, até porque ela é a relação que garante a vida, né? É claro que ele está falando ali numa relação heterossexual, né? Que é de um homem e de uma mulher, que é aquela relação que. Mas também eu estenderia isso também a todas as relações que, que, que geram uma família e que promovem Exato. também, Uhum. né, a manutenção da vida, né? Assim como na adoção, seja por casais heterossexuais ou homossexuais, entende? Porque muitos também adotam, né, e garantem também a manutenção da vida. Então, é a Exato. relação Um mais importante da casal vida. É. gera e outro mantém, né? Se for Uhum, necessário. Então, ambos são igualmente importantes, né? é. Mais alguma coisa Então, que vocês vamos? queiram colocar? Então, que bom. Então, vamos em frente. Mais um pouquinho na apostila. O relacionamento de casal. O relacionamento de casal é o que existe de maior e mais importante. Todos nós viemos de uma relação de casal. Através dele, a vida é passada adiante. Aliás, é a condição para que a vida seja passada adiante. Por isso, na relação de casal, estamos mais profundamente conectados com aquilo que leva o mundo adiante e o dirige. Essa força atua na relação de casal de forma especial. Nela, estamos conectados com essa força. O que mantém a relação a dois coesa é, em primeiro lugar, a consumação sexual do amor. Ela nos conecta profundamente com essa força. Por isso também é algo espiritual. Podemos dizer que é algo espiritual e religioso. Alguns desvalorizam a consumação sexual, considerando-a um instinto ou algo que se opõe ao espírito. Trata-se, porém, do contrário. Neste sentido, trabalhamos aqui com o maior respeito pela relação de casal e por aquilo que a mantém coesa. A relação de casal é a que mais nos molda. Somos educados através dela. Nela renunciamos passo a passo às nossas ilusões e exatamente por isso estamos ligados a algo maior. Como se alcança essa ligação? Concordando com o mundo como ele é, concordando com as diferenças como elas são, despedindo-se da ideia de uma coisa certa e a outra errada. Nós desenvolvemos à medida que reconhecemos, no decorrer do tempo, que aquilo que a princípio consideramos adverso é diferente, porém possui o mesmo valor. Homem e mulher. Infelizmente, como dizem algumas mulheres, o homem é diferente das mulheres.
Infelizmente, como dizem alguns homens, a mulher é diferente dos homens. Homens e mulheres se distinguem em todos os sentidos. Por serem tão diferentes, falta-lhes algo que o outro tem ou é. O que falta ao homem é a mulher, e a mulher é o homem. Os dois necessitam reconhecer que são incompletos. O homem é incompleto e a mulher é incompleta. Eles se tornam completos através de uma relação de casal, ao reconhecerem que o outro, apesar de diferente, possui o mesmo valor e está à mesma altura. Isso significa que na relação de casal, o homem e a mulher desistem de ser um melhor que o outro. Neste momento, os dois se tornam humildes, reconhecendo os seus limites. À medida que reconhecem mutuamente os seus limites, podem se unir a uma totalidade maior. Então, vivenciam a relação de casal como algo preenchido e completo. Quando o homem acredita que, no fundo, a mulher deveria tornar-se igual a ele, e a mulher acredita que, no fundo, o homem deveria tornar-se igual a ela, a realização lhes é negada. Quando um homem acha que agora encontrou uma mulher certa e uma mulher acha que agora encontrou o homem certo, o que realmente acreditam ter encontrado? Algo parecido com eles. Dessa forma, não podem alcançar a mesma plenitude alcançada por aqueles que precisam se admirar. Realmente, o outro é completamente diferente, e então submetem-se e se expõem a isso. Dizem que as diferenças entre os homens são mínimas e entre as mulheres também. O essencial é igual em todas as mulheres e em todos os homens. Concordando com isso, nos tornamos mais capazes para uma relação de casal plena do que quando procuramos por semelhanças. Isso envolve simultaneamente uma renúncia, mas através dessa renúncia também crescemos. Essa foi a primeira parte, o lado mais simples da relação, por assim dizer. Continua? A Pode família continuar do mais um homem, pouquinho. a família do homem e a família da mulher. Complicações surgem quando o homem precisa reconhecer que a família da mulher é diferente da sua família, e a mulher precisa reconhecer que a família do homem é diferente da sua. E quando os dois precisam reconhecer que suas famílias de origem, apesar de diferentes, possuem o mesmo valor e são igualmente boas. Nesse momento, os dois precisam despedir-se de vários julgamentos de valores que eram importantes em suas famílias. A isso, porém, opõe-se uma instância interna poderosa. Essa instância é a consciência. Quem se liga à sua própria família e a toma como modelo é consciencioso. Quando, porém, reconhece a família do parceiro, que é diferente da sua, como equivalente e tão boa quanto a própria, sente-se frequentemente culpado diante da própria família. Enfim, o reconhecimento da outra família como equivalente e possuidora do mesmo valor que exige nós nos despeçamos de nossos ideais de valores, até então considerados os únicos certos, ampliando e desenvolvendo assim a nossa consciência. Isso torna-se especialmente importante para a educação dos filhos. A condição para que a educação dos filhos tenha sucesso e para que se sintam realmente felizes é que possam reconhecer as duas famílias de seus pais, tanto a do pai quanto da mãe, como equivalentes, e que tanto os valores de uma família quanto os da outra têm os mesmos direitos na educação dos filhos. Novamente, trata-se de uma grande despedida, quando na educação dos filhos o homem renuncia a impor os valores de sua família para não se opor àqueles de sua mulher, e quando a mulher renuncia a impor os valores de sua família para não se opor àqueles de seu marido. Quando conseguem isso, transmitem aos filhos algo mais amplo em um nível mais elevado. Continua? Para um pouquinho, Alê, que eu gostaria de fazer um comentário sobre esse trecho que diz respeito a uma interpretação que eu ouço muito por aí, né? Porque também porque eu não sei, não vou ficar interpretando quem interpreta, mas assim, escuto muito algumas pessoas dizerem que Bert Hellinger era machista, que ele falava que a mulher tinha que ser submissa ao homem, né? Então,
esse trecho da apostila deixa bem claro que, que a interpretação, no nosso modo de ver, né, do Instituto, ela não é a mais adequada, né? Porque o Bert Hellinger, na verdade, primeiro que ele fazia a constelação, a gente está cansado de saber disso, né? Ele fazia a constelação, cada caso é um caso, né? E ele já tem registros, assim, de casos de famílias em que era o homem que tinha que seguir a mulher, né? Mas é aquilo que a gente sabe, porque nascem as dinâmicas, né? É a frequência de casos em que a família ficava melhor quando ele constelava, quando a mulher seguia o homem. E esse seguir que ele fala é quando tem que, por exemplo, tomar algumas decisões importantes no sentido de vamos mudar de país, para onde vamos, né? Para o país onde está a família do homem ou da mulher? Que língua falar? Né, que religião os filhos vão seguir? Né? Então, assim, a tendência que ele percebia quando ele constelava as famílias é que, frequentemente, a família ficava melhor quando seguia o homem, a mulher seguia o homem, né? Em compensação, o homem servia a mulher. Então, aí voltava ao equilíbrio. Então, a mulher segue o homem, mas o homem serve a mulher. O feminino, na verdade, segue o masculino e o masculino serve ao feminino, né? Por quê? Aquela noção de proteção, né? De estar com a força masculina do fazer, de concretizar, que são típicas forças do yang da natureza, né? Que ele serve melhor a família assim. Ficou claro isso para vocês? Vocês entendem? Então é bom que se diga, que se fale um pouco sobre isso, porque essa interpretação de que ele era machista, a gente não concorda, não vê dessa forma, pelo menos, né? Então, é bom que se tenha isso. Tanto que em muitas constelações, para você ver, né? Em muitas constelações, uma das frases mais lindas que o Bert Hellinger usava justamente para reequilibrar, né? Assim, na autorregulação do sistema, quando ou a mulher estava se sentindo maior ou o homem maior, era o quê? Nós somos diferentes, mas nós temos o mesmo valor. Né? Então, se ele achasse que a mulher era inferior, ele jamais usaria uma frase dessa. Né? Era uma das frases que ele mais usava. Né? Então, nos relacionamentos de casais, a gente sabe também que, frequentemente, a ordem do amor, que é mais assim, inobservada, é o quê? O equilíbrio das trocas. Né? Então, aí as pessoas, ou um fica se sentindo superior e o outro inferior e vice-versa. Então, é uma frase muito usada quando está constelando casais, né? Nós somos diferentes, né? Mas nós temos o mesmo valor. Tá certo? Uhum. Isso é muito bom, Cláudia, você colocar isso, né? Não que o Bert Hellinger, eu já penso assim, né? Muitas vezes eu já quis defender coisas dele, né? E eu já vi que realmente ele não precisa disso, mas é muito bom colocar coisas que falam mesmo, que distorcem, né? O que ele conta, o que ele fala, tanto que uma das ordens é exatamente esse equilíbrio, né, que existe entre os iguais, né? E uma relação de casal é uma relação de iguais. E o que ele colocou no início dessa leitura, dessa segunda leitura que a Alessandra estava colocando, que é muito importante e é, 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 que vamos dizer, que representa muito, que é muito importante na relação do casal e diferencia ela de outras relações, que é o sexo. Então, o sexo é muito importante na relação de casal, porque é na relação de casal que há o sexo, e isso é o que diferencia de outros relacionamentos. Eu tenho até um amigo que fala, um amigo que é gay, que ele diz, eu não concordo com essa nomenclatura de homoafetivo, por exemplo. Entende? Porque afetividade entre os mesmos gêneros, isso é uma coisa que existe. Né, eu tenho uma afetividade pela Cláudia, por todas vocês que são mulheres igual a mim.
né? O que diferencia uma relação, né, de casal entre pessoas do mesmo sexo, entre pessoas do mesmo gênero, é o sexo, né? Então, por isso é uma relação homossexual, né? Porque é o sexo entre duas pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo, né? Então, ele Interessante fala essa, muito. essa visão dele, bem interessante. É, Leva a gente a pensar, né? Eu sim, viciada aqui já na minha cabeça de advogada também, né? Na caixinha da cabeça de advogada, porque essa expressão da afetividade, ela foi muito importante para a gente poder avançar no direito das famílias, né? Então, quando uhum, se trouxe essa sim. ideia de que a afetividade é que gera os laços familiares e não o sanguíneo, né? Então, daí que nasceu essa expressão homoafetiva, né? Mas é interessante o ponto de vista dele, muito interessante. E é isso que o Então, Bert Hellinger está sinalizando também, né? Que é algo que difere e que é importante para as relações do casal, né? Que marca, é o sexo, sim. Na né? verdade, destaca-se um tripézinho, né? Que um bom relacionamento de casal tem que ter justamente essa afetividade, companheirismo, né? Que é o relacionamento entre os seres. Tem que ter, aí sim, a sexualidade que difere, é o segundo tripé, e o terceiro tripé é um propósito em comum. Então, como a Verinha estava falando, toda vez que ela e o Peter dizem sim, eles continuam perpetuando propósitos em comum, né? Renovando, né? Esse propósito. Renovando. Os filhos, né, quando vêm, são um dos maiores propósitos em comum do casal, né? Um projeto e tanto, né? Filhos, né? Ou Mas se, mas se não tem filhos, podem ter também outros projetos, né? Então, esse tripé é muito importante ser observado, né? O companheirismo, a sexualidade e o propósito em comum. eu queria ratificar o que você falou sobre o Bert Hellinger em relação à, à opinião que algumas pessoas têm, de que ele pode ser machista, tal. Uma coisa que eu fiz agora, acho que foi mês passado, que fez muito sentido para mim, e que talvez faça muito sentido para essas pessoas que julgam isso, você fazer uma reflexão sua interna de qual é a sua importância na sua relação do casal, assim, aonde que você é melhor, onde você pode se doar mais, aonde que o outro é melhor. E aí partir para um relacionamento com essa consciência, porque eu vi que quando eu estabeleci fiz a minha reflexão, ela foi de encontro a alguns valores sociais, algumas regras sociais. E isso mexeu comigo, eu falei assim, gente, mas eu estou indo contra a sociedade. Não, mas eu tenho que ir a favor do que é o meu íntimo, sabe? Então, eu tenho que buscar numa relação exatamente o que é o meu íntimo. Então, eu acho que faz muito sentido, se você pretende entrar num relacionamento de casal, você saber o que é importante para você, onde você pode se doar mais. Se é você seguir o seu marido e o seu marido te servir, ou ao contrário, é muito importante essa reflexão. Assim. Para mim, fez muito sentido. Certamente, esse é o objetivo. Volto a falar, né? A questão do autoconhecimento para a gente é uma das principais questões, que é justamente o que nos proporciona maior liberdade de escolha, né? E não Aliás, ficar muito pautado nas regras sociais, assim. Aí você foi para a má consciência, né, Ali? O Saiu da feminismo, inocência. a mulher não pode ser dona de casa, porque ela tem que trabalhar, tem que ser profissional. Não, gente, se eu quiser ser dona de casa, eu vou ser dona de casa. Se eu quiser ser só profissional, eu vou ser só profissional. E tudo bem, sabe? Eu que sei o que é melhor para mim. Exato. E para o meu relacionamento. E é isso. Então, lembrando mais uma vez o trabalho do Bert Hellinger, é exatamente isso. Você reconhecer isso e deixar de seguir certos padrões de certos grupos, de certos sistemas, né? E sair da inocência e aí para a má consciência, né? Que é onde a gente consegue avançar. E aí eu queria até aproveitar também, aliás, porque eu participo de outros grupos, né, gente, de estudo e tal, ainda mais a constelação no judiciário. E aí tem tido muito burburinho ultimamente, né? Muita discussão, assim, de que a obra do Bert Hellinger, ela geraria um certo atraso
De novo, eu fico tentando entender também, porque a gente sabe que a pessoa que julga, muitas vezes ela está falando muito mais dela mesma, né? Quem está no Claro. julgamento. Então assim, também procurar entender que lugar é esse, que lugar de fala, contextualizar todo o análise que a gente faz, né? Mas, assim, ultimamente, tem tido muitas falas no sentido disso, de achar que a obra do Bert Hellinger seria um retrocesso para a humanidade. E aí eu fico pensando aqui com a gente, porque somos um grupo de estudos, né? Estamos em formação, então eu fico pensando assim, caramba, onde será que isso se viu? Porque, assim, na minha concepção, tudo o que a obra dele quer é justamente a emancipação, né? É assim que eu enxergo, pelo menos. Mostra para a gente onde a gente está preso, para que a gente possa fazer mais escolhas, né? Com mais liberdade, com mais autonomia. A gente vai se conhecendo, vai ganhando qualidade de vida, vai ganhando... Então, assim, eu não consigo entender, né? Como que talvez não conheça a obra direito, a fundo, não sei o que é. Mas fiquem atentas a isso, né? Porque eu tenho escutado falar sobre isso ultimamente bastante e é algo que me preocupa, né? Porque o Instituto aqui, ele segue exatamente os ensinamentos do Bert Hellinger, né? A gente segue as constelações baseadas no ensinamento de Bert Hellinger. Tem outras, sabemos disso, mas a gente segue essa linha, né? Então, attention, pay attention. Ok? Ô, Cláudia, mas eu também penso assim que isso, eu penso até que se o Bert Hellinger estivesse escutando isso, e assim, quando a gente escuta, quando eu leio a biografia dele, né, eu vi também tudo que ele já enfrentou também mundo afora, principalmente também na Alemanha, eu vejo que ele iria dizer, tudo bem, sabe, eu concordo com isso, que eu penso que, né, isso também, paradoxalmente, isso também nos ajuda a avançar, Com certeza. né? Então, é isso que ele deixou, que ele fez, é inegável, né? Mesmo que algumas pessoas não concordem, mesmo que muitas pessoas briguem, neguem ou não É concordem. libertador, né? É libertador. E tem razão, ele não perdia o foco, né? Ele tinha o foco no trabalho Exatamente, dele e exatamente. ele ia muito corajosamente, muito ligado Uhum. à verdade dele, ao que ele acreditava e não parava não para dar atenção. Então é isso, né? Mas assim, eu só trouxe isso aqui porque eu acho que como somos um grupo Sim, importante você estar falando, né? Para a gente estar atento também a isso, né? A até essa para postura, produção. inclusive, entendeu? Até para produção de textos, né, de artigos que vocês queiram fazer, então isso eu penso que seja importante, né? Então, eu até vi, assim, achei muito lindo uma fala, inclusive, da Sofia no Instagram dela, né? Em que ela diz que a humildade, ela é corajosa, sabe? Né? Então, é exatamente o que você acabou de falar, né? É preciso coragem para a gente se colocar, para a gente se abrir, assim, dizer, tudo bem que você não gosta, que você rejeite ou não acredite ou sei lá o quê, né? Então, tá tudo certo. Então, Eu sei o que é melhor para mim, né? E aquilo, a gente está aprendendo estar nesse lugar do adulto, né? Então, cada um vai saber o que é melhor para si, né? Vai perceber isso. Agora a gente está aprendendo uma outra inteligência, que é também aprender a entender, interpretar as informações que vêm do nosso corpo, né? Não só da nossa mente. Então, isso é muito rico, né? Isso é muito rico. A gente poder combinar essas duas forças, essas duas informações, e cada um vai saber o que é melhor. Porque às vezes para a Alessandra vai fazer sentido, para mim não vai, para a Marisa vai, e é isso aí, né? E é bom que a gente respeite essa diversidade, essa complexidade, é exatamente isso. Que é importante, né? A diversidade é importante. Opa! sim, muito importante. E principalmente a impermanência, né? Porque nesse momento, essa posição é importante para mim, como diz a Alessandra, quero ficar em casa. Esse momento eu quero ficar em casa. Depois eu ainda não sei. E aí é outro momento,
é outra circunstância, e aí eu vou me ouvir e decidir o que eu quero em outra circunstância. Né? Eu acho que e o que ele traz para a gente é essa libertação. E isso eu acho fundamental. Isso é impagável, né? E vejam como que gente, então está isso totalmente é apoiada. fundamental. Então, e veja como está tudo isso completamente apoiado nos 3 pressupostos básicos e fundamentais do pensamento sistêmico, né? Que é a multiplicidade, a complexidade, a intersubjetividade e a instabilidade. Então, assim, a gente tem, olhando para isso, né, vivenciando esses princípios no nosso dia a dia, e penso que a gente está num momento muito frutífero, apesar de ter um lado muito sombrio, muito triste, que é esse momento da pandemia, né? Mas ele também traz para a gente oportunidades incríveis, como se a gente pudesse, assim, a pandemia está esfregando na nossa cara tudo isso, né? Se alguém tinha alguma dúvida, agora não tem mais como, né? Tá bem aí, tá bem na nossa frente. Então, esses pressupostos estão realmente, né? E né, segundo o que a gente está vendo o movimento acontecer, são os pressupostos da nova base científica do mundo. Isso muda tudo, né? Isso é muito importante. Então, para a gente que já está numa geração, né, as próximas gerações, elas já vão, daqui a pouco, nem precisar mais fazer curso, né? Eu acho que nas próximas, não, talvez para os netos, assim, né? Umas 2 ou 3 gerações, não vou precisar nem mais aprender a fazer curso de pensamento sistêmico. Vai ser tão natural quanto é para a gente agora o pensamento mecanicista. Né? Oxalá. Oxalá. Gente, eu vou sair e entrar de novo, tá muito ruim aqui. Eu acho também que a gente já pode... Vocês querem fazer um fechamento? Porque... Eu acho que a Marisa está congelada ali também, não sei. Uma coisa assim que eu acho que é desafiadora, assim, de um modo geral, em relação, retomando aqui a questão somente do casal, é quando a gente passa a ter esse olhar, né, e fazer esse processo de autoconhecimento, e o outro talvez não vá nesse mesmo caminho, né? Não se abra muito para isso. Então, acaba acontecendo um descolamento, né? Assim, por mais que você pode possa ser, Lívia, ter um bom olhar e tudo, se aquilo vai se tornando muito descolado mesmo, né? Acho que em muito algum distante, momento né? isso muito Isso distante, pode esbarrar naquela questão que a gente estava falando do propósito em comum, né? Porque aí a pessoa, o casal já ia ficar realmente sem muita conexão. Você não tem convergência. Mas eu conheço pessoas, casais assim que não tem problema com isso. Um vai, um estuda, e o outro não, e tá tudo bem também. Né? Então, pode ser. Alguém mais quer colocar, gente? Porque eu não sei se, como a gente já está chegando na hora, não sei se vale a pena a gente dar continuidade à leitura. Talvez seja melhor a gente já parar. Eu acho que não, vai passar demais, porque não teria que ler e comentar ainda, a gente teria que ir bem adiante. Então, a internet tá bom, também está então... oscilando. Ah, tá. Então vamos. Eu tô vendo um monte de gente. Que a gente parou então nos vínculos do destino, não é isso? Uhum. Então tá bem, gente. Então paramos por aqui. Assinala aí. Muito eu obrigada. Queria também, Cláudia, tá me escutando? Estou ouvindo. Então eu queria, foi um momento bem produtivo, né, onde a gente falou coisas muito importantes da relação de casal. Era um dia também muito significativo, né, que é o nosso primeiro grupo de estudo já com multiportas. Também não vou poder deixar de dizer que hoje também seria o aniversário do meu querido avô, José,
né? Onde ele faria hoje 116 anos. Né? Parabéns, seu José. Tendo vivido 101, Isso é maravilhoso. né? Longevidade. Então, é muita E tem alguém, alegria e tem hoje, alguém que né? está Estar tão com vocês, apaixonada por meninas. esse Instituto Multiportas, não tem outro assunto, né, gente? Vocês repararam? Eu não queria dizer quem é, não. Ai. Mas eu também estou apaixonada por esse instituto, mesmo crescer e agora o sucessor, o Multiportas. Foi aí que eu encontrei o caminho, né, o conhecimento da obra de Bert Hellinger. Eu já conhecia, já tinha feito algumas constelações. Eu conhecia a constelação, mas não o conhecimento que vocês trouxeram, né? Porque uma coisa é você fazer uma constelação, ser constelado, e outra coisa é você poder compreender a obra dele. E nisso foi muito, 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 tem sido, né? Muito importante para mim. E eu estou a cada dia mais apaixonada por esse conhecimento que eu tenho adquirido, né? E tenho visto em vários momentos da vida como tudo isso me fez crescer muito, Transformou, né? tem me ajudado muito. E eu tenho comentado isso com a minha terapeuta, eu faço terapia há muitos anos, e a gente tem visto isso. Ela não conhece as constelações, né? Mas ela disse para mim, e a gente concordou com isso, que eu tenho avançado bastante na terapia em função do conhecimento que vocês nos trouxeram, que vocês me Maravilha. trouxeram. Eu fico muito grata. Que depoimento lindo. Muito obrigada. Gratidão, Vera. Né? Eu também fico muito grata, porque a gente está junto nessa, né? Estamos juntos. Por isso que eu estou aqui, daí a gente vai crescendo todo daqui. Grupo de estudo. Que ótimo. Acho ótimo. Então tá bem. E agora vocês congelaram para mim. Não sei se é a minha internet. Ih, caramba, agora congelou mesmo.